Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje nós vamos estar falando sobre a literatura que está ganhando espaço dentro do mercado brasileiro, de um autor que é muito conhecido agora mesmo. Por conta dessas obras, ele tem sido um dos autores mais aceito e estudado dentro dessa nova geração. Estou falando do Dr. N.T. Wright. Mas antes disso, eu quero te convidar para que você possa se inscrever no nosso canal, certo? Aqui do lado esquerdo, aqui do meu lado esquerdo, aí do seu lado direito, tem um botãozinho vermelho, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário, tá bom? Porque quando você se inscreve, o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo muito relevante, e quando você curte, ele vai entender que outras pessoas devem assistir. Então é por isso que a gente pedimos sempre para você estar se inscrevendo e também curtindo o nosso canal para que outras pessoas possam ver e conhecer o nosso trabalho, tá bom? Vamos para o vídeo de hoje. A Thomas Nelson Brasil, ela lançou uma coleção de livros de comentários bíblicos do Dr. N.T. Wright, e ela preferiu começar pelas epístolas de Paulo, né? Pelas epístolas paulinas. Tanto que o tema, ou o nome do box, ele colocou que é Paulo para Todos. É um box que aí vai ter dentro do seu contexto 7 livros, né? E dentro desses 7 livros ele vai fazer ele vai apresentar um comentário sobre as cartas da prisão, sobre Romanos, o primeiro volume, do capítulo 1 ao 8, Romanos, segundo volume, do capítulo 9 ao 16, Coríntios, 1 Coríntios, que é o maior comentário, que é o 1 Coríntios, o 2 Coríntios, aí vem Gálatas e Tessalonicense, e termina com as cartas pastorais. Então esse box Paulo para Todos, eu já tenho apresentado ele aqui, não um review, vou fazer um review hoje, né? Um review agora, mas eu já tenho apresentado ele aqui no nosso canal, já tenho aí um inbox dele, tá mais de 1000 visualização, e é um comentário que algumas pessoas têm algumas dúvidas, né? Algumas pessoas me perguntaram, é um comentário profundo, como é que ele funciona, como é que é a diagramação dele, como é que ele trata do texto. Então eu resolvi só agora, depois de alguns meses que eu tinha comprado esse comentário, falar um pouco dele, porque também a Thomas Nelson, ela lançou o segundo box dessa coleção, que é o box chamado Mateus para Todos, né? Onde vai trazer 6 livros, João, acho que 2 volumes de João, 1 volume de Lucas, 1 volume de Marcos e 1 volume de Mateus, se não me falha a memória, é 2 volumes de Mateus, né? Então a Thomas Nelson lançou esse segundo box. Acho que não está nem com 2 semanas que foi lançado, então eu aproveitei para poder falar sobre esse box e o que acontece nesse box, né? O que acontece nesses comentários também acontece nos outros comentários do Dr. N.T. Wright. Então, se você ainda não adquiriu nem esse e nem o de Mateus, né? Que é Mateus para Todos, ou os Evangelhos para Todos, né? Como é chamado. Então você pode estar observando o nosso review agora e também já imaginando como é os Evangelhos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui um dos livros aqui para nós tratarmos um pouco. Vou tirar o maior deles aqui, que é Coríntios. Coríntios, né? Ele é todo feito de capa dura, né? Capa de luxo, que a gente chama capa de luxo. E ele tem mais de 200 páginas, quase 300 páginas, essa obra aqui de 1 Coríntios, tá bom? Do Dr. N.T. Wright. Primeira coisa que nós devemos observar: esses comentários, ele não tem uma introdução grande. Não tem uma introdução grande. Na verdade, é uma introdução de uma introdução, né? Esse aqui tem 2 folhas, que é a primeira folha da introdução e tem a segunda folha da introdução, que faz do livro de 1 Coríntios, tá bom? Então, é prestígio de todo o trabalho que a gente vê sobre Paulo, principalmente nas Bíblias de estudo, a gente sempre vai encontrar mapas, né? Aqueles mapas coloridos. Primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo e por aí vai. Aqui também, o Dr. N.T. Wright, ele também quis trabalhar com mapas. Então aqui tem um mapa que vai também representar a região de Coríntios, certo? Um mapa do Mediterrâneo Oriental,
tempo do Novo Testamento, esse é o tema desse mapa aqui, vai apresentar a região de Coríntios, aonde também Paulo trabalhou, tá bom? Então, ou seja, logo na entrada do livro, você vai ter aqui mais ou menos 4 folhas. Uma folha de rosto, né? 2 folhas de rosto, com a folha de que tem a catalogização e o sumário, e depois vem a introdução, tá bom? Depois vem a introdução. Aí a gente já entra no comentário bíblico. Entra no comentário. Como é que funciona? Primeiro ele pega um capítulos e alguns versículos, apresenta esses capítulos. Ele pega o capítulo 1, versículo do 1 ao 9, faz a apresentação e embaixo ele começa a fazer os comentários, tá bom? Então não é comentário de versículo por versículo. É como se ele apresentasse um sermão, por exemplo. Ele vai falar aqui sobre o agradecimento pela graça de Deus. Então ele pega essa temática, agradecimento pela graça de Deus, que é a introdução de 1 Coríntios, né, do capítulo 1, do 1 ao 9. Então aí ele vai trabalhando dentro dessa temática, certo? Então dentro dessa temática. Então não é versículo por versículo. Logicamente não é versículo por versículo, mas é um comentário muito bem interessante você ler. Por exemplo, ele vai trabalhar com 3 páginas, aí vem o segundo. Fique atento às divisões, é um tema, que ele vai dar um tema, né? Ó. Então ele pega aqui o versículo 10 ao 17 do capítulo 1 e ele vai fazendo essa temática. Então ele é todo trabalhado em cima disso. Ele dá o texto, né? ênfase no texto com essas gradezinhas aqui, ó, em cima e embaixo, dá uma ênfase no texto. E depois dessa ênfase no texto é o comentário bíblico que o Dr. N.T. White vai escrever. Então ele é todo feito assim, ele é todo trabalhado dentro dessas temáticas. Ele dá tema, ele pega os versículos, pega 4, 5 ou 6 versículos, e aí ele dá um tema e vai trabalhar em cima deste tema. Por exemplo, capítulo 7, né, muito conhecido, 1 Coríntios, versículo 17 ao 24, ele vai falar, ó, permaneça do jeito que você foi chamado. Então, dá um tema. Para quem é pregador, para quem é pastor, para quem é professor de escola bíblica dominical, esse comentário aqui é um prato cheio para você poder tirar seus temas. Prato cheio para você poder tirar seus temas, tá bom? Muitas pessoas têm dificuldade de fazer um tema para um sermão, um tema para um estudo, um tema para uma reunião. Muita gente tem essa dificuldade. Então aqui você já tem temas que você pode estar se utilizando dele. Então é um prato cheio. Cada versículo ali ele dá um tema. Então, para pessoas que têm dificuldade de fazer tema, elaborar tema, esse comentário vai ajudar bastante. Muito, muito bastante mesmo, tá bom? Então, vamos lá. A questão, ele é um comentário profundo? Primeiramente, a gente tem que definir o que é profundo, né? O que é ser um comentário profundo. Porque, na verdade, eles são comentários que tem poucas páginas, né? Poucas páginas para o tanto de página que a gente encontra em alguns outros comentários por aí. Mas o fato dele ter poucas páginas, isso não significa que ele não tenha uma... Deixa eu organizar aqui. Isso não significa que ele não tenha uma profundidade naquilo que ele vai trabalhar. Porque, como eu falei, o que é ser profundo? Por exemplo, alguém pode dizer assim, não, eu só quero comentário profundo, eu só leio o comentário profundo. Então cada um tem sua visão, como eu digo, o que é ser profundo. Alguém pode pegar o comentário aqui de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, esse comentáriozinho aqui, que tem mais ou menos 255 páginas, alguém pode pegar esse comentáriozinho pequeno aqui, ler e dizer, esse comentário aqui é profundo, porque ele falou coisas para mim que eu não sabia. Ele me orientou, ele deu uma exegese correta daquilo que eu queria entender, ele tirou minha dúvida. Então, para algumas pessoas é profundo, para outras pessoas vai dizer, não é profundo, ele é bom, mas não é profundo, por quê? Porque ele não vai tratar muito do grego, ele não vai tratar muito do latim, ele não vai fazer uma exegese, ele não vai fazer uma crítica textual, ele não tem uma técnica, ele não é muito técnico. Então, para mim, ele não é profundo. Então, vai ver essa divisão. Então, eu não posso dizer para você é profundo e nem posso dizer para você que não é profundo. Ele é um comentário devocional? Acredito que não. Acredito que não.
Porque comentário devocional, ele é um comentário onde vai te trazer uma mensagem. Aqui N.T. White ele está fazendo uma exegese de um texto. N.T. White ele não está fazendo um livro de autoajuda, ele não está fazendo um livro para você pegar, ler página por página e todo dia trazer uma mensagem. Não, ele vai trazer uma exegese, ele vai tratar sim sobre algumas questões, provavelmente de Coríntios, sobre a questão do véu, sobre a questão do novo casamento, ele vai tratar sobre isso daí, logicamente em rápidas palavras, em questão concisa, né? Mas ele vai tratar. Então eu, na minha opinião, não vejo como sendo um comentário devocional, não vejo isso. É um comentário introdutório? Pode ser introdutório no seu estudo, né? Como agora lançaram os evangelhos, você pode pegar o livro de Lucas, ler, por exemplo, o capítulo 7 de Lucas, e você pode pegar o capítulo 7 de Lucas, né? O evangelho de Lucas que está lançado agora pelo Thomas Nelson e N.T. White, e aí você pode pegar um comentário bem técnico, como um exemplo, esse da Shed, publicação do Dr. James Edward de Lucas, você pode pegar ele, depois de ler o do White, você pode pegar ele e tirar o resto das suas conclusões, tá bom? Então, ele pode ser um comentário introdutório, pode ser também. Vamos lá, qual é a diferença desse comentário para alguns comentários que algumas pessoas dizem que seja profundo, né? Algumas pessoas escolhem o comentário profundo, mas pela quantidade de página. Como estou dando exemplo aqui, Dr. James Edward, da Shed Publicações. Tem mais de 900 páginas esse comentário aqui, mais de 900 páginas, certo? Então, ele vai trabalhar exegeticamente cada versículo, ele vai trabalhar versículo por versículo, tem alguns capítulos que ele vai trabalhar 2 versículos ou 3 em conjunto, mas vai tratar de versículo por versículo, vai tratar de palavras, frases e vai utilizar o original muito, muito bem feito. Então, ele é um comentário técnico, chamamos de técnico, né? É profundo? É profundo, porque ele vai examinando o texto versículo por versículo, certo? Porém, essa profundidade, para algumas pessoas, pode não servir. Então, isso fica questão de visão, né? Questão de visão. Para alguém fazer um sermão, pode pegar um comentário desse e dizer que não conseguiu tirar nada. E outros podem pegar o comentário desse e dizer que conseguiu tirar alguma coisa para poder ministrar. Então, isso é questão de visão. Mas esse daqui ele é bastante técnico. Ele tem uma introdução bastante ampla, muito ampla, uma introdução grande mesmo. Que você vai pegar ele aqui, ele tem uma introdução de mais ou menos aqui, quantas páginas? Deixa eu me informar aqui que eu já li essa introdução dele aqui. Mais de 56 páginas dessa introdução, mais de 56 páginas. Então, se você for pegar 56 páginas desse livro aqui, você já vai estar quase no meio do livro já, né? Então, veja a grande diferença. Então, comentário profundo, como algumas pessoas dizem, é essa questão. É um comentário técnico. Então, N.T. White não é técnico na sua introdução. Como é que ele vai trabalhar capítulos? Como eu já expliquei, ele vai trabalhar perígrafes, sendo assim, capítulo 1, pega o versículo 1 até o 9, trata aquele tema, depois pega o versículo 10 a 17, trata aquele tema, e por aí vai, ele vai tratando por temas, né? Vai dando temática nisso daí. A diagramação dele é boa, diagramação boa, dá para você ler tranquilamente, a sua visão não vai ficar muito gasta, certo? Muito boa. Material, capa dura, de primeira qualidade, a Thomas Nelson se garantiu bastante do que ela fez. Veja esses detalhes, né? Que você for comprar em outra editora, esse livro, o comentário desse aqui ia sair por mais de R$500 só pela forma que ele é bem feito, bem elaborado, tá bom? Diagramação muito bem feito, todo costurado, e também tem aqui uma fita onde você vai poder marcar o local que você está lendo. Todos eles têm sua fitazinha personalizada. Então, é um comentário que eu digo para vocês que vale a pena adquirir, vale muito a pena adquirir, porque é N.T. White, não é qualquer comentarista. N.T. White, ele sabe tratar do texto corretamente, né? Então, outra coisa que eu quero deixar aqui para nós encerrarmos, a tradução desse texto aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque é uma tradução específica do Dr. N.T. White. Ele pegou o grego, ele pegou o latim e traduziu. Como ele é um grande teólogo, professor de Novo Testamento, professor de linguística, ele conhece muito bem as línguas originais, então ele foi lá e traduziu. Então, para algumas pessoas, não é bom
essa tradução para algumas pessoas, né? Não é bom porque N.T. White ele defende a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo. Então, quando chega ali em Romanos, quando chega em Gálatas, tem algo diferente, né? Tem uma linguagem diferenciada. Mas, na minha visão, como leitor, como estudante, é bom? É. Porque aí eu posso fazer uma comparação. Eu estou com a Almeida Revista Atualizada, né? Ou a NAA, a Nova Almeida Atualizada, e faço a leitura dela e corro para o comentário, leio o que o Dr. N. White escreveu. Então, eu tenho uma comparação. Então, quanto mais traduções bíblicas que você tiver, melhor é para você fazer comparação textual, né? Crítica de texto, por aí vai. Então, para mim, é um grande diferencial desse comentário. Diferente do comentário como esse de Lucas, que tem já a sua visão, já tem já o seu texto, né? NVI, uma tradução mais que a linguagem que a igreja, o pessoal inglês, né? A linguagem inglesa utiliza bastante. E já esse aqui não, esse aqui é uma tradução dele, especificamente dele, livre, né? Tradução livre, Dr. N.T. White. Então vale a pena você estar lendo para você entender um pouco sobre a questão do que o White vai traduzir, tá bom? Então esse aqui foi o nosso review de hoje, eu apresentei aqui o nosso review sobre a questão dos evangelhos. É a mesma coisa, mesma capa, mesmo material, a mesma temática. O que você está vendo aí no seu box de Paulo, você vai encontrar lá também. Ele vai trabalhar a mesma forma, não vai diferenciar. A diagramação é a mesma, as páginas, a qualidade da página é a mesma. Então você pode adquirir tranquilamente. Se você já tem esse de Paulo, você pode adquirir os Evangelhos para Todos tranquilamente, que vale muito a pena você ter em suas mãos, tá bom? Então esse foi o nosso review de hoje. Espero que você tenha gostado. Você ficou aqui até o final e não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá bom? Toda semana nós estamos postando vídeo, então ative o sininho. Deixe seu comentário aqui embaixo, na medida do possível eu posso até responder, tá bom? E até o próximo vídeo.